António Marquês, não é? Sim. Ora bem, o nome António, de onde veio a origem do António? Qual foi a ideia de lhe pôr o nome de António? Tem alguma história para contar sobre ela? Não tenho nenhuma história especial. Na altura, se calhar, quando eu nasci, eram os Antónios, os Manés, os Joaquins. Hoje está outra vez em moda, hoje já tens muitos Antónios. Mas realmente eram os nomes mais correntes que existiam nesse tempo. Não tenho nenhuma explicação especial. E depois, quer dizer, vai para a escola, segue a escola, faz o liceu. Como é que tudo isso acontece numa altura em que ninguém ia para a escola? Passava do quarto ano? É assim, meus pais, eu penso que aqui, e agora só mostrando aqui um bocadinho, se calhar uma costela de eu ser empresário é do meu pai. O meu pai seria um trabalhador liberal, no sentido em que no tempo dele ele tinha um moinho de vento. O moinho de vento, naquele tempo, era uma coisa muito boa, portanto, era ter um ganha-pão muito bom. E depois, eu, miúdo, o moinho de vento, com aquele moinho tradicional, com as velas de pano, veio os chamados moinhos de ferro, que era uma estrutura de ferro em cima das próprias paredes do moinho de ferro, e o meu pai evoluiu para aí. Quando os moinhos de vento começaram, o negócio começou a cair, porque isto, no fundo as crises vão acontecer por setores, não é? O meu pai, e começaram a aparecer os primeiros aviários aqui na zona, o pai faz uns pavilhões e começa a criar pintos. E posso dizer, tudo isto sempre nunca foi um homem com dinheiro, foi recorrer ao crédito. Se calhar, a minha costela é toda daí nesse sentido. Os aviários começaram a dar problemas, teve na suinicultura, paralelamente teve sempre alguma agricultura de subsistência, portanto, este vai lá, o meu fermento no sentido de empresário. Quando está a perguntar referente a mim, eu na altura faço a quarta classe, e nós quando andávamos na quarta classe, podia-se pagar para a professora da quarta classe, por norma, nos dar aulas para fazermos a admissão ao liceu ou à escola técnica. Os meus pais não eram, portanto, como eu disse, eram pessoas que não tinham dinheiro, mas tinham este negócio, tinham este espírito. Inscreveram-me a fazer a admissão. E eu, miúdos, né? E, passado 3, 4 meses, disse que não queria mais. E não fiz a admissão. Não fiz a admissão e fiquei 3 anos em casa. Fiz a quarta classe, normal. Fiquei 3 anos a ajudar o meu pai nas lidas do moinho, da agricultura. Portanto. E só aí aos 14 anos é que aí já foi a meu pedido, eu quis estudar. Aqui na Benedita teria que ir para o Alcobaça, que ainda o estudato também ainda não estava aqui. Mas havia umas pessoas amigas, conhecidas do meu pai, que estavam nos salesianos, portanto, é uma congregação de salesianos que tinham, os salesianos têm padres e tinham escolas técnico-profissionais. Portanto, eu depois passei 5 anos numa escola interna, em Lisboa, nas oficinas de São José, em que nós tínhamos ali a escola e os nossos exames eram na escola António Rui, portanto, artes gráficas, daí a parte gráfica. Fiz o meu curso profissional, depois fiz a aptidão profissional também na António Rui. Foi este o meu percurso, portanto, eu já fui estudar porque pedi para ir estudar, porque rejeitei quando tinha 11 anos, 10 anos, rejeitei, e meus pais como tal, naquele tempo era assim, não é? Eles estavam a fazer o esforço, eu não queria, vais trabalhar. Portanto, o meu percurso foi aí. Portanto, o saber de artes gráficas vem precisamente, por isso eu valorizo muito esses cursos, porque neste caso os salesianos também tinham a parte de gráfica, tinham eletricistas, tinham mecânicos, tinham carpintares, portanto, e o bom disto é que quando nós chegávamos, uma hipótese, 20 finalistas ao fim com aquela aptidão profissional, nós tínhamos 200 patrões a que nos levar. Porque nós chegávamos, por exemplo, eu fui trabalhar ainda antes de ir para a tropa, em Lisboa, e chega uma gráfica com uns 30 empregados. Epá, eles estavam lá com uma máquina parada que ninguém sabia trabalhar com ela. E eu, puto, entregaram-me aquilo, que criou algum burburinho lá dentro, vai puxar aqui este miúdo, agora é miúdo, já com 20 anos, já quase, venho trabalhar com isto e não sei o quê. E eu disse, olha, eu vou trabalhar por ser trabalhado, felizmente,
portanto, vocês teriam que ir aprender, ou o técnico, se calhar, quem vendeu as máquinas iria ensinar, e não sei o quê. Depois, isto agora já em termos do meu percurso nesse sentido, entretanto veio a tropa, pá. Fiz a tropa como ferroviário miliciano e fui parar à Guiné, portanto, guerra do ultramar, e também na Guiné tive a sorte, com algum encosto nesse sentido, porque portanto, era governador da Guiné, o General Spínola, e ele queria editar um jornal, a coisa dele era a psicodesenvolvimento, portanto, a comunicação, e precisava de técnicos para imprimir o jornal. E como tal, se calhar havia muito mais também por lá pelo mato, né? E nas caminhadas, mas aí realmente eu soube disso, candidatei-me e passei, de 28 meses que fiz de Guiné, passei 24 a imprimir o jornal Voz da Guiné, que não me dava... Aqui, isto é um bocado de comodismo, a única coisa que tinha bom daquilo é que eu não estava no mato, não estava sujeito às balas, mas o trabalho que fazia em si, eu tinha consciência que estava a publicar mentiras, parte delas, portanto, era um jornal que ele usava para ser feito, onde estive até, quando se deu o 25 de Abril, eu estava na Guiné, regressei à gráfica, que era a tipografia Correia, em Lisboa, e depois, na altura, as habilitações que eu tinha davam uma habilitação para trabalhos manuais ou educação visual do segundo ciclo, neste caso, no ciclo preparatório. Concorri e tive 6 anos em Rio Maior. Fiquei sempre 6 anos em Rio Maior. É curioso porque foi após o 25 de Abril, o ambiente em Rio Maior também era assim um bocadinho, na área política, um bocadinho picante, mas fiz bons amigos em Rio Maior e gostei muito de estar em Rio Maior. Voltando ao princípio da minha conversa, como sabia fazer, como gostava daquilo que fazia, embora eu gostei de estar no ensino, sinceramente gostei, há duas coisas que me levam a deixar o ensino. É esta que eu ia dizer agora, de eu ter uma profissão, o saber fazer e ter esta costela, vá lá, hereditária do meu pai de empresário, portanto ter alguma à vontade para arriscar. A outra coisa que me também levou um bocadinho a fugir do ensino, já naquele tempo, eu tinha colegas que faltavam muito, não gostava, acho que os miúdos mereciam, já naquele tempo, isto foi há 30 anos atrás, melhor, foi há 36 anos atrás, tive lá 6 anos, estou estabelecido há 30, já naquele tempo, eu acho que crianças que vinham de todo o concelho de Rio Maior, que se montavam às 6 da manhã, e depois faltava um professor, faltava outro para ter uma aula às 2 da tarde, eu penso que não se faz. Uma escola que as pessoas que vamos entrevistar, elas são nem mais nem menos que os professores. Tanta coisa boa que o 25 de Abril tem, o ensino ainda não chegou ao 25 de Abril. E pelo contrário, andou para trás. Porque é na escola que devia-se começar a saber fazer. Isso depois o que é que vai acrescentar? Se souber fazer, ganha-se gosto por fazer. A questão do ambiente, da proteção da natureza, pode ser um fator de levar os jovens a entrar nessa mesma outra vontade. E os jovens possivelmente estão muito mais sensibilizados para o ambiente, também porque, derivado da informação que têm, veem que os últimos 30 anos, na hipótese, no mundo, nós demos cabo talvez por tal excesso de consumo, de bens supérfluos, nós estamos a dar cabo do planeta, portanto, os jovens estão muito mais preparados para aí. Essa sem dúvida que vai ser uma área onde eles se vão desenvolver. Aquilo que eu disse anteriormente, eu penso que o mundo empresarial, o produzir isto e aquilo outro, por tudo mais, portanto, o saber fazer, não vamos passar sem isso, não vamos viver liricamente, somos ambientistas e só vivemos de uma certa, não vou dizer fantasia, porque não é fantasia, o ambiente é uma coisa a sério, não é nenhuma fantasia, mas a verdade é que, paralelamente com o empreendedorismo, com o fazer, com ter o seu meio de vida, porque é preciso, nós não devemos sonhar, portanto, se calhar temos no futuro sabê-lo gastar melhor e aplicá-lo melhor, até para não sermos tão escravos desse mesmo melhor, porque nós hoje,
A sociedade hoje, genericamente, é escrava do ter.